A morte é o fim do caminho de todas as criaturas vivas. E esse talvez seja o medo humano mais fundamental de todos. Em filmes de terror, ser é tentar escapar da morte. Mas O Iluminado é um exemplo de filme que transcende o seu gênero. O filme é muito mais do que parece. Antes de continuar, preciso chamar a atenção a um fato que é pouco falado sobre O Iluminado. Existem duas versões montadas pelo diretor Stanley Kubrick do seu filme. A original, de 2 horas e 24 minutos, lançada nos Estados Unidos, e a reduzida, de 2 horas, lançada em outros países. Se você conseguir, assista a versão reduzida. O ritmo é mais consistente e as cenas cortadas são mesmo desnecessárias para a história. Mas independente da versão, o filme continua sendo uma obra-prima. O que foi que eu acabei de ver? Confusão é uma experiência comum ao ver O Iluminado pela primeira vez. Durante o filme, a sua mente não consegue explicar exatamente o que está acontecendo, mas você sente que tem algo de errado com aquele hotel. E é porque tem mesmo, e eu não estou falando dos fantasmas. Tony, why don't you want to go to a hotel? I don't know. Vamos deixar de lado a sensação de isolamento causada pelo contraste entre a grandeza do hotel e os personagens, que parecem miúdos em comparação. Talvez você não tenha notado, mas os objetos em segundo plano também são importantes nessa narrativa. Por exemplo, essas facas aparecem em cima de Danny logo depois de ele perguntar se o Halloran tem medo do hotel. Esses objetos também frequentemente surgem e desaparecem sem explicação, como essas cadeiras atrás do Jack. A geografia do hotel é impossível. Por exemplo, a posição dessa janela não faz o menor sentido. Ela deve estar bem no meio do hotel, atravessando o salão de entrada, e não apontando para o exterior. E a montagem transporta personagens de um canto a outro do hotel em um instante. Tudo isso pode parecer insignificante, e você sequer percebeu esses detalhes, então eles não têm importância de verdade, certo? Bem, não. Sabe aquela sensação de que algo estava fora do lugar, de que aquele lugar parecia errado? Essa confusão mental foi cuidadosamente planejada por Stanley Kubrick. Um diretor tão obcecado com a perfeição escolhe meticulosamente as peças de arte da obra, faz mais de 100 takes da mesma cena para conseguir a atuação desejada e simplesmente não percebe os erros de continuidade espalhados pelo filme? Dificilmente. A atmosfera arrepiante de O Iluminado é causada pela ambiguidade. Não se sabe exatamente do que devemos ter medo ou não. Isso porque a fotografia é linda e iluminada, e os ângulos são planejados e até simétricos, e os sustos são suprimidos. A maioria das cenas que poderiam causar susto na audiência são antecipadas com a reação dos personagens. No documentário Room 237, muitas dessas teorias são explicadas, e algumas delas vão até longe demais na minha opinião. Por exemplo, um dos entrevistados diz que o filme é uma admissão do diretor de ter ajudado a forjar as imagens da NASA do pouso da Lua. Outra relaciona a máquina de escrever alemã de Jack e o recorrente número 42 ao Holocausto. Mas o ponto mais interessante dessas teorias é que as pessoas estão até hoje procurando os detalhes no filme que possam explicar a ambiguidade dele. Anybody here? O Iluminado te prende da mesma forma que o hotel captura e isola os personagens. E você vai seguindo as pistas até chegar em becos sem saída, como se estivesse num labirinto. Se perder num labirinto é um paralelo com perder a sanidade. Esse é um dos símbolos mais poderosos do filme. Jack é como um minotauro preso no labirinto, pronto para consumir os sacrifícios escolhidos pelo hotel. O pôster do homem esquiando nessa cena lembra bastante a figura do minotauro, e a própria fisionomia e o corte de cabelo de Jack Nicholson sustenta essa ideia. As cenas finais do filme se passam no labirinto, onde Danny consegue ser mais esperto do que o seu pai. Ele faz isso de uma forma marcante. Ele refaz os seus passos, como se estivesse voltando ao passado. Danny é capaz de se encontrar no labirinto da mente e não perder a sanidade,
e consegue encarar o que passou. Isso nos leva a outro tema importante em O Iluminado: o passado. O Overlook Hotel foi construído em um cemitério nativo americano. A arte nativa é encontrada por todo o hotel, e o banho de sangue que Danny visualiza pode muito bem simbolizar o massacre desse povo. É evidente o papel que os Estados Unidos têm nesse histórico de violência, simbolizado pelas bandeiras espalhadas pelo hotel e pelas cores vestidas pelos personagens. Outra pista que nos guia por esse caminho é o pôster europeu para o filme. A onda de terror que varreu a América está aqui. Kubrick controlava cuidadosamente a distribuição dos seus filmes também, o que sugere que essa onda de terror não se refere só ao próprio filme, mas também ao massacre dos nativos pelos colonizadores. The site is supposed to be located on an Indian burial ground, and I believe they actually had to repel a few Indian attacks as they were building it. Mas o filme não se limita a referenciar uma ocorrência violenta do passado. O hotel tem um longo histórico de violência. Os fantasmas que vivem lá são manifestações desse passado, e o filme sugere que o passado tem o poder de afetar o presente e o futuro. Isso não explica como Jack pode estar naquela foto de 1921 no final do filme, mas é uma pista que nos leva adiante no labirinto de Kubrick. Talvez ele tenha sido absorvido pelo hotel e viva para sempre na sua memória. Talvez seja um antepassado de Jack que viveu aquela mesma história. E como está no passado, nunca saberemos a verdade. Assim como nunca podemos ter certeza que a versão de Wendy e Danny sobre as ocorrências sobrenaturais do hotel é verdadeira. Se 2001, Uma Odisseia no Espaço é sobre a evolução da raça humana, O Iluminado é sobre a possível degradação humana por meio da memória das tragédias do passado. Danny só é capaz de escapar de Jack no labirinto voltando nos seus passos. Só podemos superar o passado se formos capazes de aceitar que, apesar da sua influência, ele não existe. Remember what Mr. Halloran said. It's just like pictures in a book, Danny. It isn't real.